Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todos à solenidade de abertura da 9ª Conferência Municipal de Saúde. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 61.4 UHF Digital, 12 da TV a Cabo Net e também pela internet, no nosso site, no Facebook da Câmara e no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. Vamos nominar as autoridades que compõem a mesa diretora dos trabalhos. Preside esta solenidade a vereadora doutora Márcia Santos, relatora da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Jacareí. O vice-prefeito compõe a mesa também Edgar Sasaki, representando o prefeito doutor Isaías Santana. Doutora Rosana Gravena, secretária municipal de saúde, presidente do COMUS, Conselho Municipal de Saúde, e também representando os secretários de saúde do Alto Vale do Paraíba, COSENS. Com a palavra, a vereadora doutora Márcia, que fará a abertura desta solenidade. Boa noite a todos. Aos telespectadores dessa TV Câmara, aos internautas, ao nosso apoio, aos delegados, declaro aberta a 9ª Conferência Municipal de Saúde e convido a todos a ficar em pé para entoarmos o hino nacional.
Neste momento, agradecemos a presença dos seguintes vereadores: Lucimar Ponciano, Valmir do Parque Meia Lua e Luiz Flávio. O vereador Luiz Flávio é membro também do Conselho da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Jacareí. Agradecemos também as presenças das seguintes autoridades: Walter de Souza, ex-vereador; Maria Correia, ex-vereadora; Patrícia Juliane, secretária de Assistência Social; Carlos Amagai, secretário de Desenvolvimento Econômico; Maria Alice Assad, representante da OAB; Maria Elizabeth Sartorelli, apoiadora COSENS; Milton Kudamatsu, delegado municipal em Jacareí; doutora Águida, secretária adjunta; Patrícia Juliane, secretária de Ciência Social; Elisete Esgorlon, superintendente da Santa Casa; Márcio Bonetti, diretor de ensino; Andressa Marçom, da OAB Jacareí. Ressaltamos que esta saudação se estende a todos os presentes. A comissão organizadora da 9ª Conferência Municipal de Saúde do município é composta pela senhora Ineide Barbosa Junqueira, segmento gestor; Domingos Raimundo Martins Dutra, segmento trabalhador; e segmento usuário pelos senhores Odílio Alves de Lima e Gerson Miranda Moreira. Esta conferência tem por objetivos: debater o tema da Conferência Nacional de Saúde, Democracia e Saúde, saúde como direito e consolidação e financiamento do SUS; pautar o debate e a necessidade da garantia de financiamento adequado e suficiente para o SUS; reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, para garantir a saúde como direito humano e a sua universalidade, integralidade e equidade dentro do sistema SUS, com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme está previsto na Constituição Federal de 1988 e nas leis 8.080, de 19 de 9 de 1990, e 8.142, de 28 de 12 de 1990. Também mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade acerca da saúde como direito e em defesa do SUS. Aprofundar o debate sobre as reformas necessárias à democratização do Estado, em especial as que incidem sobre a saúde. Avaliar a situação da saúde, analisando as propostas a partir das necessidades e participar da construção das diretrizes no Plano Municipal de Saúde. Fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla representação da sociedade. Os eixos temáticos a serem discutidos serão: saúde como direito, consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde, SUS, financiamento adequado e suficiente para o SUS. A 9ª Conferência Municipal de Saúde, aberta nesta data, será realizada nos dias 13 e 14 de março no Educamais Jacareí, no dia 13 de março, das 8 às 17 horas, e no dia 14, das 8 às 12. Neste momento, ouviremos a doutora Rosana Gravena, secretária de Saúde e presidente do Comos. Boa noite a todos. Agora está melhor, né? É um prazer estar aqui na nossa Conferência Municipal de Saúde. A conferência é um marco da saúde do município. É a segunda conferência que eu presido. Eu presidi outra há 20 anos atrás. E eu achei interessante esta daqui, nesse momento, que pega a metade da gestão. A outra conferência eu presidi logo no início da gestão. Então, a gente colocava promessas que iria fazer durante o mandato.
e nesta a gente consegue já apresentar alguns resultados. Então, eu vou basear minha fala um pouco em alguns resultados que conseguimos. Eu queria agradecer a presença e a recepção da doutora Márcia, que é nossa colega também de saúde pública, né, do vice-prefeito Edgar Sazaki, nosso companheiro de partido, incentivador das lutas da saúde, né? Lamentar, de uma certa maneira, a ausência do prefeito, e, na realidade, um pouco a culpa foi minha, né? Quando eu não faço parte da comissão que organizou a conferência, e eles não sabiam que ele dava aula na faculdade às terças-feiras. O prefeito é um grande incentivador da saúde pública, né? Eu trabalhei com ele na outra gestão, eu era secretária de saúde, ele era secretário dos negócios jurídicos, e ele já sabia, ele é também procurador do município de São Paulo e trabalhava com a pasta da saúde. Então, ele tem um grande conhecimento das grandes dificuldades da saúde. Eu estava comentando com a nossa palestrante, né, que já nós vamos apresentá-la, que trabalhar com prefeito assim é muito diferente de trabalhar com um prefeito que não entende a dificuldade que é a saúde, né? Tanto é que ele, desde o começo, permitiu que eu montasse a Secretaria de Saúde de uma maneira técnica, porque senão ela não funciona, né? A gente lamenta a ausência dele, mas ele me ligou, lamentando, pedindo para representá-lo, o Sazaki está aqui também, vai representá-lo, dizer essas palavras, e amanhã ele vai estar presente, eu vou falar pouquinho amanhã para deixar ele falar bastante, porque eu acho que quando o prefeito fala, a gente é autoridade, mas quando o prefeito fala, ele dá essa segurança de que as coisas vão acontecer, né? Então, ele está carimbando em cima da necessidade que a Secretaria de Saúde aponta para ele. Então, ele falou que vai estar lá no Educa Mais, vai falar bastante para todos vocês, acho que vai ser um momento bem interessante. Toda vez que ele fala de saúde, a gente fica bastante contente. Eu queria agradecer também a presença dos vereadores, geralmente são os mesmos vereadores que participam de quase tudo, né? Da saúde, das prestações de conta, e dos colegas secretários municipais, dos trabalhadores da saúde, dos usuários, do Conselho Municipal de Saúde, principalmente da comissão. Fazer parte de um conselho não é fácil, e fazer parte da comissão que organiza uma conferência, muito menos. É trabalho não pago, né? É um trabalho árduo, é um trabalho voluntário de quem entende a importância da saúde. Quando perguntaram para mim quem eu gostaria que viesse falar de SUS, eu falei da doutora Aparecida Linhares. Ela é uma pessoa que ela não sabe disso, vou fazer essa declaração em público, né? Eu fui secretária de saúde 2 vezes, fui diretora regional de saúde, e todas as vezes estudei na Escola de Saúde Pública da USP, fiz a minha especialização em saúde pública lá. Então, eu passei muitos anos rodeando, né, o lugar que a doutora Maria Aparecida estava. E eu sempre vi ela como uma pessoa de levantar a bandeira do SUS. Eu não sei nem de que partido ela é, nem quero saber, né? Porque não é isso que eu vejo nela. Eu vejo nela uma pessoa que luta muito pelo SUS, que põe o SUS à frente de tudo, e é nisso que eu acredito. E é nesse momento, principalmente, de mudanças políticas, nós precisamos de pessoas assim, que acreditem e que apontem para a gente as dificuldades que nós vamos ter pela frente. Se a gente pensa que hoje a gente tem dificuldades, teremos muito mais, né? Eu sei alguma coisa, mas ela sabe muito mais. Ela foi secretária de saúde de vários municípios, dos pequenos, médios e grandes, e também vai me defender um pouquinho, tenho certeza, né? Secretário de saúde apanha sempre, falta sempre, não é tudo que a gente consegue fazer, mas eu garanto para vocês que eu e minha equipe aqui fazemos o máximo que nós podemos. Nós passamos 2 anos e 3 meses, um pouco mais da metade do mandato, trabalhando arduamente. Ninguém para naquela Secretaria de Saúde. Então, vou apresentar alguns dados para quem não esteve presente nas apresentações de contas, que eu acho que era uma coisa interessante, inclusive, de convidar todo mundo para vir, né? Os conselheiros deveriam vir nas apresentações de contas, que é ali que tem a oportunidade de saber os detalhes de cada coisa. Mas vou falar alguns dados importantes, né? O UPA Telmo é um UPA que a gente recebeu várias críticas, atualmente as críticas estão diminuindo,
mas eu apresento os dados aqui de números de atendimento, né? Em 2016, nós atendemos 65 mil consultas, em 2017, 74 mil, e esse ano, estamos, 2018, 80 mil consultas, né? Isso contando que o UPA antigo atendia por volta de 40 mil consultas. Então, nós dobramos o número de atendimento de crianças, né? No começo não eram só pediatras, a gente foi colocando mais pediatras do que clínico. Pediatra é uma dificuldade grande no mercado profissional, mas hoje em dia a gente está com uma suficiência bastante razoável. Em termos de adulto, a gente, em 2017, atendemos 108 mil pessoas, em 2018, 137 mil pessoas. A previsão era que tivesse de 80 a 90 mil pessoas, nós temos 1/3 a mais do previsto. A gente achava que ia dobrar a capacidade da Santa Casa, mas, na realidade, quase que triplicou, né? Arrumar isso também não é uma situação muito fácil. O SAMU, que também é um motivo de muita reclamação, teve 152 mil chamadas esse ano, né? 13 mil atendimentos. Em termos de transporte ambulatorial, 36.800 atendimentos de transporte ambulatorial. Cirurgias do Hospital São Francisco. Em 2017, eu estou falando da minha gestão do primeiro para o segundo ano, a gente nem está falando mais da última gestão, né? Eu acho que isso passou, o momento daquelas filas imensas que a gente tinha, que a gente teve que vencer no primeiro mandato, apagar incêndio e tudo mais. Eu estou falando do crescimento do primeiro para o segundo ano dessa administração. O Hospital São Francisco, de 666 cirurgias, passamos a 1.668 cirurgias. A Santa Casa, de 1.597 para 2.680 cirurgias. A ortopedia de alta complexidade, que é uma ortopedia muito difícil de resolver, tínhamos 421 pessoas na fila, hoje nós temos 46 pessoas na fila. A cirurgia bariátrica, que estava parada há mais de 3 anos, nós zeramos a fila. Vasectomia, zerada. Catarata, nós atendemos 1.623 pessoas, o primeiro olho totalmente, de todas as pessoas que estavam na fila, e pretendemos acabar, nos próximos 3 meses, zerar a fila do segundo olho. A neurocirurgia também é de alta complexidade, muito complicada de resolver. Tínhamos 295 pessoas na fila, hoje temos 27 pessoas na fila. E, na realidade, cirurgia é uma coisa que você pensa assim, paga mais e faz. Não é assim. A gente tinha um centro cirúrgico que, das 5 salas, só 2 funcionavam. Então, tivemos que fazer mutirão de sábado, domingo, feriado, tivemos que arrumar equipe médica, né? Tivemos que lutar para ter um dinheiro a mais para o Hospital São Francisco. Quando as pessoas falam, por que não vai para a oncologia do São Francisco? Tem verba específica e tem números específicos de atendimento que um hospital consegue dar, senão ele vai à falência. Então, quando ele ultrapassa esse limite, ou eu pago ou ele paga, ou fica na dívida, fica no vermelho. Então, você tem que pensar no equilíbrio financeiro, apesar das dificuldades. E, sendo assim, nós conseguimos provar para o secretário estadual que havia uma defasagem há mais de 10 meses de R$167 mil por mês. A gente conseguiu aumentar o teto em R$500 mil. Ainda não veio dinheiro. Aumentar o teto não significa que venha o dinheiro. Passamos por todas as instâncias, conseguimos aprovação, conseguimos provar que era insuficiente, que a gente atendia o litoral, que isso daí estava deixando a nossa população prejudicada, mas, mesmo assim, a gente vai ter que ir a Brasília ainda para trazer esse dinheiro. Então, tem gente que pensa que, assim, por que não vai? É fácil assim, né? Por que não tem uma ambulância a mais? Compra 3 a mais, quem compra, né? Temos que pensar no dinheiro público também. E priorizar o que é mais importante. Em termos de exames, o laboratório municipal nosso está realizando 100 mil exames laboratoriais por mês. Realizamos 6.700 endoscopias digestivas. Ultrassom, que estava uma fila monstra, né? Em 2016, nós fizemos 14.069. Em 2017... tinha sido feito 14 mil. Em 2017, foram feitos 26 mil, dobrou, né, praticamente. Em 2018, também 26 mil. Isso deu um total de 52.850 exames, né? Nós temos ainda uma fila de ultrassom, principalmente de Doppler,
e vai ser solucionada com a instalação do Doppler na Santa Casa, dos novos aparelhos na Santa Casa e da instalação dos já instalados e já da instalação dos novos aparelhos no SIM. Mamografia, nós temos uma agenda para 30 dias. E o cateterismo nós zeramos. Quando nós iniciamos a administração, o cateterismo tinha uma fila que você primeiro precisava infartar para depois conseguir a vaga para o cateterismo, né? Foi uma luta muito grande conseguir fazer mutirão desses cateterismos, né? A doutora Águida está ali, que não me deixa mentir, ela batalhou muito por isso, porque não adianta deixar a pessoa morrer. Se você tem, o exame pode ser o preventivo e pode tratar antes da pessoa infartar, a gente tem que lutar por isso. E zeramos a fila do cateterismo. Hoje não temos problemas, temos 2 pessoas para agendar para amanhã. Tá? Em termos de especialidade, temos falta de um monte de consultas, todo mundo amanhã vai falar de otorrino, especialidades que a gente não consegue arrumar especialista. Mas, de qualquer maneira, no ano de 2018, nós fizemos 107 mil consultas no SIM. O SIM acaba ficando até meio insuficiente. Qualquer um que vai lá, qualquer hora do dia, aquilo lá é um monstro de aparelho, de prédio, e vê lotado o tempo todo. Isso significa que está sendo atendido o tempo todo, não é parado não, né? Na atenção básica, mesmo com a saída dos cubanos, né, que estiveram aqui, nós tínhamos, para quem não conhece o município, viu, Maria Aparecida, nós temos 80% de PSF, Estratégia de Saúde da Família, e quase a totalidade era de cubanos, pouquíssimos médicos brasileiros em fase de aposentadoria. E nós já tínhamos sabido que isso ia acontecer e nós nos adiantamos fazendo a contratação emergencial de médicos, então ficou um vácuo de 1 semana, no máximo 10 dias, e já estavam todos repostos, porque a gente já tinha feito a licitação para esses substitutos para não prejudicar tanto a atenção básica. É claro que prejudica. Quando o mesmo médico acompanha a vida inteira, é diferente de entrar outro no lugar, mas é muito melhor do que não ter médico nenhum, né? Aumentamos as equipes de NASF, as equipes odontológicas, né? Aumentamos a equipe de estratégia de saúde da família de 45 para 54 equipes. Habilitamos o consultório de rua, que foi um grande ganho. Nós temos 220 pacientes, moradores de rua sendo atendidos e acompanhados sistematicamente. A gente vê uma diferença muito grande e vamos ver, inclusive, em termos de mortalidade infantil. Essas pessoas são vulneráveis e tornam outras vulneráveis também. E o nosso dado mais importante na atenção básica, que não é só da atenção básica, ela é também da urgência e emergência, ela é também da vigilância epidemiológica e sanitária, que é a diminuição da mortalidade infantil. Eu falava que um dos sonhos da minha vida era chegar num índice de 1 dígito só da mortalidade infantil. E nós passamos de 11,44 para 8,6, né? Então, este ano. Tá? Então, a gente vê que é um dos índices mais importantes em termos de saúde pública, que não nos deixa sossegados, né? Porque a gente sabe que se uma criança morrer, esse índice aumenta de um dia para o outro e vamos ser massacrados por isso, mas, pelo contrário, a gente quer que diminua cada vez mais, que não seja um dado... Já vinha diminuindo, né, de alguns anos, chegou a 14%. A última vez que ele atingiu um dígito foi em 2001. Né? Então, teve um período aí bastante longo, com mortalidade infantil não boa, e agora a tendência está sendo cada vez menor. E a gente admite isso a vários fatores, principalmente estratégia de saúde da família mesmo, que vê a comunidade mais vulnerável à frente das demais. Em termos de orçamento, nós gastamos esse ano 220 milhões com a saúde, o que dá uma média, nós temos 230 mil habitantes, de quase R$1.000 por habitante ano, que é considerado um índice bastante razoável em termos de saúde pública, se você for considerar que aqui nós temos 40% não exclusivamente SUS dependentes, né? Então, esse índice, esse valor financeiro aumenta. Mas aí você fala assim, mas o meu pai paga um convênio de R$1.000, mas até a saúde complementar, se você pegar a criança, ela paga R$100, R$150, às vezes até menos nos convênios mais simples, né? Então, para a média do município, é um índice bastante interessante.
Em termos de medicamentos, apesar da internet, né, a vila internet, está faltando tal remédio, pontua-se aquele tal remédio. Nós tivemos um índice de 95% dos medicamentos que são de competência do município, cobertos pela Secretaria de Saúde. Outro dado interessante é que nós aumentamos em 20% o RH da Secretaria de Saúde, né? Então, mais trabalho, mais gente trabalhando, mais gente ofertando saúde para a comunidade. Em termos de Conselho de Controle Social, nós somos uns grandes apoiadores da participação popular. A gente tem reunião de Conselho Municipal de Saúde com 80 a 100 pessoas. A gente fizemos 10 pré-conferências de saúde. Participaram 200 pessoas entre os 3 segmentos, né? E a gente procura incentivar realmente as pessoas, não montar feudos políticos para essas pessoas defenderem ou não a gestão. A gente aceita a crítica e encara essa crítica de frente e entende que essa crítica faz a gente crescer, né? Então, a gente tem uma parceria muito grande com a comunidade e eu queria deixar aqui uma homenagem especial ao Mazinho Melo, que é o grande articulador, né, da comunidade. Ele é reconhecido por trabalhadores, por usuários e por gestores, né? Ele é uma pessoa que agora, nesse momento, por causa de uma DIN, foi afastado, mas o carguinho dele está separado, não vou dar para ninguém até ele voltar, né? Foi uma grata surpresa, é uma pessoa que nunca trabalhou na saúde, ele trabalhava em movimentos sociais de igreja, mas ele pegou o bichinho do SUS, como a gente fala, né? E todo mundo gosta bastante dele. Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, qualquer problema que a pessoa chame, ele vai lá em loco saber o que está acontecendo. Outras coisas isoladas, né? Nós criamos uma ouvidoria bastante interessante, porque ela, apesar de ter muito pouca gente, são 3 pessoas, uma até está de licença gestante nessa ouvidoria, é uma ouvidoria proativa, ela não pega só a queixa para resolver aquele problema, ela pega aquela queixa, tenta problematizar aquela situação e vê outras pessoas que poderiam estar no mesmo problema para tentar resolver junto com o resto da equipe. Estamos com algumas reformas, fizemos uma reforma do Jardim das Indústrias, do Rio Comprido, estamos para mudar esse próximo mês, do CAPES Infantil também para mudar esse próximo mês. Adquirimos imóveis no Jardim Flórida, né, para a gente construir a nossa estratégia de saúde da família lá. E estamos em reformas da antiga URI para a construção da unidade central, desafogando o Parque Santo Antônio, principalmente, que atende uma população de 44 mil habitantes e não consegue ser suficiente nunca. Estamos mudando para melhores instalações no Jardim Imperial, que era uma casa bastante rudimentar. Em termos de cursos para funcionários, que é uma coisa que a gente sempre valorizou, porque saúde é feito por gente tem que ser incentivada. Nós fizemos esse ano 3.521 pessoas passaram por 14.910 horas de treinamentos internos aqui no município e 330 pessoas passaram por 4.255 horas externas. Tá? Na realidade, alguns dados, durante a conferência, vários outros dados vão ser apresentados, coisas que não estão suficientes ainda vão ser expostas, né? E vão ser explicadas do porquê consegue ou não consegue, ou quando vai conseguir, né? Eu gostaria de fazer agora uma breve reflexão a respeito do SUS, né? O SUS, ele é a maior conquista democrática do Brasil, está na cartilha de vocês. E eu não sei se pessoas que têm da minha idade para baixo entendem de fato isso, né? Eu comecei a faculdade de medicina em 1978, quando estava em Alma-Ata sendo definido as estratégias de saúde que deveríamos encarar como saúde, né? Antigamente se entendia saúde como doença, tratamento médico, cirurgia, e não saúde nesse contexto amplo, nesse contexto social, nesse contexto de local, né? Nesse contexto de entrosar com outras secretarias.
né? E nesse contexto de você, do Estado, ter responsabilidade sobre a saúde, né? Quando eu cheguei no município de Jacareí, algumas pessoas já escutaram essa história, eu trabalhava num hospital, que hoje é particular, que era o Hospital Alvorada, que atendia INPS. Não existia SUS. Eu cheguei aqui há 34 anos atrás, o SUS está fazendo esse ano 31 anos. E o INPS era quem tinha carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada era considerado indigente, né? E era atendido de favor na Santa Casa, tá? E aqui nós tínhamos 3 postinhos de saúde e um centro de saúde. Esse centro de saúde foi também um lugar importante, porque ele foi trazido aqui pelo Dr. Telmo de Almeida Cruz, que foi um médico, prefeito 2 vezes, sanitarista, que ajudou, junto com o Dr. Carderelli, que foi também sanitarista, a fazer o movimento sanitário no município, que estava acontecendo no Brasil como um todo. Vários intelectuais viram que não poderíamos tratar pessoas como diferentes. Você não é porque você tem dinheiro ou emprego que você não tem direito à saúde, né? Então, essas pessoas começaram a se revoltar, se mobilizar e dar apoio aos movimentos organizados, a lutarem pelos seus direitos, né? Eu participei de algumas coisas dessas, meio que na rabeira, um pouco do movimento dos sanitaristas da USP, peguei um pouco da Davi Capistrano, peguei um pouco do Nelson Rodrigues, pessoas que a gente valoriza, do Gastão, né, que a gente valoriza muito, Célio de Castro, em Belo Horizonte, foram pessoas que realmente foram baluartes da saúde, lutaram muito. E nas periferias das grandes cidades de São Paulo, que eu participava um pouco mais, começaram a montar projetos de saúde comunitária. E um desses projetos era o projeto Qualis. Ele era um pré-estratégia de saúde da família. Na realidade, a igreja tinha um pouco a ver, mas tinha muito do sindicato, dos movimentos sociais. E a gente estava saindo, gente, de uma ditadura. Quem não era contra aquilo ali tinha que tentar se virar de alguma maneira, né? E foi um movimento que foi pegando força e veio a Constituição. E foi quando, na Constituição, quem também não viu a Constituição, acho que tem muita gente que não viu, derrubar o AI-5, vinha a Constituição. Tiveram que engolir algumas coisas. E o SUS foi uma das coisas que eles tiveram que engolir, porque nós passamos do jeito que nós queríamos. Igual para todo mundo tem direito, se você perder o emprego, você tem direito, se você ficar velhinha e não conseguir pagar, você tem direito. Se você tem convênio, mas precisa de vacina, você tem direito, se você quiser deixar... Então, nós conseguimos passar isso. Só que o que acontece hoje em dia, né? Nós estamos com um desabastecimento da saúde financeiro de mais de 20 anos, uma tabela parada, né? E isso daí torna o SUS completamente insuficiente. E pior que isso, a gente tem uma PEC, uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 95, que congela por mais 20 anos. Então, eu pergunto para vocês, vamos ter SUS daqui 20 anos? Se ninguém fizer nada, né? Então, a responsabilidade não é do secretário de saúde. A responsabilidade não é do Conselho do Secretário de Saúde, não é do secretário estadual de saúde, não é de todos. Quem ficar sentado, quietinho, não vai ter mais o SUS, na minha visão, né? Deixo aberto para a palestrante comentar mais a respeito disso. Mas é um medo que eu tenho, porque é uma conquista que nós não deveríamos perder. Não só pela saúde, porque é uma conquista democrática. Se você perde isso, você vai perdendo todos os outros direitos que a gente foi adquirindo na vida. Acho que eu falei tudo. Gente, olha, é um prazer a gente estar nessa conferência. A gente vai estar amanhã em alguns horários, na abertura e em algumas mesas. Me coloco à disposição. Minha equipe é uma equipe aberta a receber todas as queixas possíveis, tá? A gente pede para não desclassificar o SUS, nunca desclassificar o SUS. Se tem queixa pontual de alguma coisa, traga para a gente. Pode falar mal da gente, não fale mal do SUS, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Convidamos agora para fazer uso da palavra o vice-prefeito de Sasaki, representante do prefeito municipal. Boa noite a todos.
Eu quero aqui cumprimentar a doutora Márcia, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, que preside aqui essa sessão aqui hoje. E também cumprimentar aqui a doutora Rosana, presidente da secretária de Saúde e também presidente do Comus, e toda a sua equipe presente aqui também. Cumprimentar os vereadores, Lucimar, Valmir, Luiz Flávio presente aqui, secretária Patrícia, Magai, presente aqui também, autoridades presentes e também conselheiros do Comus presentes, a todos os conferencistas e também delegados presentes essa noite. Eu quero aqui, primeiro, realmente parabenizar todo o trabalho que a doutora Rosana vem realizando em nossa cidade. Conheci a doutora Rosana em 97, quando eu fui secretário da Agricultura. Naquele momento, a doutora Rosana também esteve como secretária da Saúde. E, naquele momento, a doutora Rosana inaugurou as UTIs aqui de Jacareí. Então, isso há 20 e poucos anos atrás, a doutora Rosana já tinha inaugurado a UTI na nossa Santa Casa. Eu já sabia do seu trabalho. Quando nós assumimos a prefeitura em 2017, um prédio que estava parado, o UPA, o prefeito deu uma incumbência para ela de 4 meses para inaugurar o UPA infantil. Em abril foi inaugurado o UPA infantil e posteriormente o Isaías falou, quero ver o UPA adulto inaugurado até o final do ano de 2017. No dia 6 de janeiro de 2018 estava inaugurado a UPA adulto também. Então realmente a gente sabe do potencial da doutora Rosana, da sua equipe e também todo o trabalho, conforme a doutora Rosana apresentou os resultados, ela mostra realmente um trabalho muito interessante e realmente de aplausos para ela no caso. Tá, doutora? Então, parabéns pelo seu trabalho também, frente a essa secretaria. Eu quero aqui dizer a todos vocês o seguinte, que eu quero dar as boas-vindas a todos os conferencistas e também aos delegados presentes nessa noite, que vocês realmente, nesses 2 dias, façam realmente um excelente trabalho para que nossa cidade tenha realmente uma saúde cada vez melhor. Eu sei que durante esse período aqui nós tivemos uma pré-conferência em vários bairros, inclusive eu participei em uma, não pude participar em outras, mas foi um trabalho muito interessante porque foi feito um trabalho em equipes. E também agora esse trabalho que está sendo feito a partir de amanhã, a conferência municipal. Eu sei que isso vai dar base para as conferências estaduais e também federal no caso, né? Então, eu quero que vocês realmente façam um excelente trabalho nesses 2 dias para que realmente nós possamos ter aí, como falei anteriormente, uma saúde Jacareí cada vez melhor. Então, boa noite a todos e um bom trabalho. E também a palestrante dessa noite, doutora Aparecida Linhares. Obrigado por ter vindo fazer essa palestra para nós aqui em Jacareí. Obrigado. Registramos a presença de Ana Maria Bonfim, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Vamos ouvir agora a doutora Márcia, vereadora relatora da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Jacareí. Boa noite novamente a todos. É bom ver o rostinho de cada um de vocês. Eu vejo muitos pacientes, profissionais de saúde, profissionais que são membros do conselho gestor de cada unidade, membros do Comus, do qual também já fui conselheira. E aí eu pude repensar a minha estrada nessa construção, né, nesse caminhar, vamos dizer assim, do SUS aqui em Jacareí. Muitos de vocês me viram ao longo dessas décadas, que a gente não vai citar quantas exatamente, né? Décadas aqui em Jacareí,
onde, como mencionado, tinham poucas unidades de saúde, muitas até em ônibus, da qual eu participei. Uma saúde onde o profissional ia até bairros onde não tinha asfalto, onde não tinha unidade de saúde. E alguns rostos aqui eu reconheço como trabalhadores que estavam ao meu lado e usuários que eu também atendi. E essa construção que começou em ônibus, unidades de uma casa só, de uma sala só, com esforço de cada um de nós, né? Usuários, profissionais, gestor, tem que continuar, como bem colocado pela secretária de Saúde. O SUS é para todos, mas também ele é a construção de todos. Todos nós devemos arregaçar a manga, pontuar, criticar sim, mas também batalhar por um direito que é nosso. É dever, sem dúvida, do gestor, seja estadual, ou federal, ou municipal, executar e buscar recursos para garantir a saúde, que é de todos nós, dele, minha e sua. Mas também é nosso dever, também enquanto cidadão de Jacareí, de São Paulo, do Brasil, pontuar e cobrar. E a conferência é isso, é um palco para que todos nós, juntos, possamos construir e apontar as diretrizes e as ações que a saúde desta cidade vai caminhar. Foi assim com o PSF, que em muitas conferências, né, a primeira conferência onde foi mencionado, eu participei como conselheira e delegada, decidimos em conjuntos que a lógica para Jacareí seria o programa Saúde da Família. E é assim que eu espero e confio em todos vocês, que essa saúde construída por cada olhinho que eu estou vendo aqui vai ser melhor para mim e para todos vocês. De antemão, eu agradeço todos vocês aqui. E vamos aos trabalhos. Agradeço a Aparecida, doutora da Unicamp, faculdade, né? Universidade, onde eu pude fazer geriatria também. Espero seguir os seus passos como doutora. Por enquanto, fico na minha humilde posição de mestre em saúde coletiva, mas chegarei lá, doutora Aparecida. Agradeço a presença dela e a palestra. Obrigada a todos. Neste momento, passaremos a palestra, que será ministrada pela doutora Aparecida Linhares Pimenta, médica sanitarista, doutora em Medicina Preventiva pela Unicamp, Universidade de Campinas, ex-secretária de Saúde das cidades de Bauru, Santos, Amparo e Diadema. Atualmente, é assessora técnica do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, COSEMS. O tema será SUS no contexto atual, desafio e possibilidades. Por gentileza. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite de estar aqui com vocês. Queria cumprimentar a doutora Rosana, o vice-prefeito, e na figura deles, cumprimentar toda a equipe do Executivo Municipal, cumprimentar a Márcia, em nome dela, toda a Câmara aqui de Jacareí. Achei linda a sede de vocês, é muito bonita, eu ando muito por vários municípios, não é sempre que a gente vê uma Câmara bonita assim, vocês estão de parabéns. E queria cumprimentar muito especialmente os conselheiros e os delegados da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Jacareí. Eu acho que, num momento como esse, de subfinanciamento, de emenda constitucional 95, que está congelando os recursos do SUS por 20 anos, né, como a Rosana falou, a gente fica pensando se depois desse congelamento, se a gente vai conseguir sobreviver, né?
vocês terem esta coragem e essa responsabilidade de fazer uma conferência municipal de saúde para fazer um balanço do que a gestão atual está fazendo, mas principalmente de definir as diretrizes para o próximo período. Então, vocês estão de parabéns, espero que o trabalho de vocês seja um trabalho muito produtivo, porque é desta parceria do Executivo Municipal com o controle social, com os conselheiros, com os conselhos locais de saúde, que a gente tem alguma possibilidade de fazer o Sistema Único de Saúde avançar no nosso país, né? Boa parte do que eu ia falar, a Rosana já falou, eu concordo com tudo que ela disse aqui, da necessidade da gente ampliar a luta pelo SUS. Enquanto a defesa do SUS for uma bandeira dos gestores, for uma bandeira dos trabalhadores do SUS, nós não vamos conseguir, de fato, garantir esse sistema de saúde que atende as pessoas de acordo com as necessidades que elas têm, independente de ser idoso, de ser criança, de ser mulher, de ter poder aquisitivo maior ou menor. O que está na Constituição de 88 é um sistema único de saúde para todos os brasileiros. E para que a gente continue avançando e construindo esse sistema de saúde, é fundamental que ele seja defendido pelo conjunto dos cidadãos desse país, pelo conjunto das pessoas que precisam desse sistema. Então, é muito importante que isso não fique na mão ou de especialista ou de gestores, e que passe, sim, a ser uma bandeira de toda a população brasileira. Nós vamos fazer, em agosto, a 16ª Conferência Nacional de Saúde. E o Conselho Nacional de Saúde colocou um mote, que é a 8ª mais 8, que dá 16. E colocou esse tema que a Rosana já falou, né? Saúde e democracia. Defesa de direito, consolidação do SUS e financiamento. Por quê? A 8ª conferência, que foi feita lá em 1986, ela tinha esse tema, saúde é democracia. A gente estava saindo de um período de ditadura militar, de um período de exceção. O Brasil tinha muita esperança, o povo brasileiro tinha muita esperança de construir um país democrático, um país mais igual, e, nesse sentido, a discussão na 8ª Conferência Nacional de Saúde foi justamente essa. A saúde não pode ser mercadoria, ela não pode ser dada apenas a quem tem poder aquisitivo para comprar uma tomografia, comprar uma ressonância ou pagar uma quimioterapia. A saúde tem que ser entendida como um direito de todas as pessoas. E foi com esta bandeira de que saúde e democracia tem muito a ver uma coisa com a outra, e saúde não é mercadoria, que foi feita essa 8ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília, com uma participação do Brasil inteiro. E nesta conferência, que agora está fazendo 30 anos, porque ela foi em mais de 30 anos, ela foi em 86, nós já estamos em 2019, ela deu os elementos para colocar na Constituição Federal de 88 aquilo que o SUS preconiza de direito, de saúde no sentido ampliado. A gente sabe que saúde não é só ausência de doença, e que a saúde está relacionada com as condições de vida das pessoas e com o modo que cada um vive. E isso está colocado na nossa Constituição, né? Que a saúde é o resultado das condições de moradia, de alimentação, de saneamento básico, e que a luta pelo SUS, a luta por esse sistema universal, ela tinha que vir junto com outras mudanças que o nosso país estava acreditando, estava apostando e estava começando a fazer nesse processo de redemocratização. E o que a gente vai ter, então, na Constituição de 88?
a gente vai ter muitos dos elementos que foram discutidos e propostos nesta 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 86, e depois na Constituição de 88. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que aconteceu nesses 30 anos? Será que a gente conseguiu construir o sistema de saúde que a gente tanto quis e tanto quer para a população brasileira? Será que o nosso país atingiu um grau de maturidade política e de democracia que não só a saúde, mas a educação, a moradia, a alimentação estão num patamar de garantir cidadania para todos os brasileiros? Eu acho que essa é a reflexão que nós vamos ter que fazer na 16ª Conferência Nacional de Saúde e, na medida do possível, dentro das conferências municipais e também das etapas regionais e estadual. O que foi feito nesses 30 anos? O que foi feito de bom no SUS? Onde que a gente errou? Onde a gente deixou muito a desejar? Então, acho importante reconhecer os diferentes problemas que a gente ainda enfrenta para garantir o acesso universal, para garantir um atendimento humanizado, para garantir um atendimento integral para todas as pessoas. Mas nós não podemos deixar de reconhecer tudo que foi construído nesses 30 anos, né? Então, vamos pensar, por exemplo, no SAMU. As pessoas mais antigas aqui, lembra como é que era o atendimento das ambulâncias? Não existia esse serviço com a qualidade e organização que tem o SAMU hoje. Não existia unidades de pronto atendimento com as características, como foi falado aqui, uma UPA infantil, uma UPA de adulto. Nós avançamos muito na organização da atenção básica no país como um todo. A Rosana acabou de falar da cobertura do Programa de Saúde da Família aqui em Jacareí. Isso tem que ser um orgulho para vocês. Uma cidade de mais de 200 mil habitantes, que tem a cobertura de saúde da família que vocês têm, tem que ser um motivo de orgulho e de preocupação para manter e cada vez avançar mais na qualificação do atendimento. Eu costumo dizer que o SUS a gente constrói todos os dias. Quando a Rosana chega na secretaria e começa a analisar a quantidade de problemas que ela tem que resolver no dia para pagar os médicos, para garantir a manutenção das ambulâncias, para ver se não está faltando atendimento na atenção básica, ela está construindo o SUS. Quando centenas de trabalhadores vão para os seus postos de serviços, vão para uma UPA, para uma unidade básica de saúde, para um laboratório, vão trabalhar num CAPES, eles estão construindo o SUS. E é aí que se dá a construção efetiva da garantia do direito do acesso à saúde. Então, é muito importante, nesse momento que nós estamos fazendo a discussão da 16ª Conferência Nacional de Saúde, que vocês estão fazendo a 9ª Conferência de Saúde, que vocês façam essa reflexão. O quanto houve de mudança na situação de saúde da população de Jacareí. Nós tivemos conquistas importantes no SUS e a Rosana deu um exemplo dela aqui. A mortalidade infantil no país teve uma redução muito grande. E este é um indicador que mostra que o nosso trabalho está dando resultado. O Estado de São Paulo tem possibilidade de chegar numa mortalidade de 1 dígito, e vocês aqui já chegaram ou estão chegando perto, né? Isso significa que nós mudamos a possibilidade de uma criança que nasce, dela ter uma vida plena e não morrer antes do 1º ano de vida. Nós aumentamos a expectativa de vida dos brasileiros. Hoje os brasileiros vivem mais. Precisamos continuar lutando para que eles vivam mais e melhor. A gente sabe que a terceira idade, o envelhecimento, ele vem acompanhado de uma série de doenças da idade, o Alzheimer,
as doenças crônicas, e nós temos que cada vez nos qualificar mais para responder a este quadro epidemiológico que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos esquecer que a redução da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida, a ampliação do acesso na atenção básica, no SAMU, no atendimento oncológico. A gente reclama muito, e com razão, que ainda falta muito para ter um atendimento na área de oncologia de boa qualidade. Mas, às vezes, eu me pergunto, quantas famílias que têm pacientes que fazem quimioterapia, que fazem radioterapia, teriam condições de arcar com o pagamento de um tratamento desse tipo, se não fosse o serviço do SUS, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos que olhar para trás, de onde nós partimos na década de 80, quando foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, pensar no que nós conseguimos conquistar na Constituição. A Rosana tem razão. Se a gente fosse analisar friamente o peso das forças políticas que desejavam o SUS que está na Constituição e o peso das forças políticas que não desejavam, a gente não tinha colocado o que nós conquistamos na Constituição. Foi a luta do movimento sanitário, do movimento popular, de muitos parlamentares que entenderam a importância de ter um sistema de saúde universal, que a gente conseguiu colocar na Constituição. E depois colocar na Lei 8.080 e na Lei 8.142. Tem alguns críticos do SUS que falam, o que adianta a lei? Na parte da legislação, o sistema é perfeito, mas na vida real, ele tem uma série de imperfeições. Mas foi fundamental colocar na Constituição, colocar nas leis, e a gente, cotidianamente, até hoje, 30 anos depois, continuar lutando para que aquele arcabouço legal, para aquela lei, cada vez se transforme mais em saúde para a população brasileira, em boas condições de trabalho para os trabalhadores. Mas é importante fazer uma observação. O SUS é uma responsabilidade tripartite. É uma responsabilidade do governo federal, uma responsabilidade dos governos estaduais e dos governos municipais. Do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de propostas de monitoramento, é fundamental que numa conferência isso não seja esquecido, porque é muito mais fácil cobrar do secretário municipal de saúde, que está aqui presente, do que cobrar do secretário de Estado. Eu pergunto vocês sabem quem é o novo governador do Estado? O novo secretário estadual de saúde? Alguém sabe o nome dele? Sabe de onde ele veio? O que ele fez na vida até virar secretário de Estado? Com certeza todo mundo sabe da Rosana, né? Então, nesta relação de responsabilidades compartilhadas, acabou acontecendo que muita coisa ficou na responsabilidade quase que exclusiva dos municípios. Não houve esse compartilhamento das chamadas relações interfederativas. Qual é o papel do Ministério da Saúde? Evidentemente que o papel do Ministério da Saúde não é fazer gerenciamento de unidade básica de saúde, mas ele é o responsável pela formulação das políticas nacionais, pela organização dos sistemas de informação que são fruto do trabalho, do registro do dado no município e no Estado, pelo monitoramento e pelo cofinanciamento do sistema. E o Estado? Para que serve o Estado? O Estado também tem um papel fundamental no SUS. Ele tem que garantir apoio técnico e financeiro para os municípios, ele tem que participar do financiamento do SUS, e os serviços de referência regional
principalmente para aqueles municípios de pequeno porte, tem que ser compartilhado com a Secretaria Estadual de Saúde e o governo do Estado. Mas nesses 30 anos, se a gente fizer uma análise histórica detalhada, a gente vai ver que muita coisa ficou, vamos dizer assim, nas costas dos municípios. Não é à toa que o mínimo constitucional de recursos que o Estado tem que gastar com saúde, ele gasta o mínimo. Pegando, no caso, o Estado de São Paulo. Ele tem que gastar 12% em saúde, ele gasta o mínimo. Os municípios têm que gastar 15%. No Estado de São Paulo, a média é 27% de recursos próprios com saúde. Não sei como é que é aqui. Aqui é 29%. Ou seja, o município de Jacareí gasta quase que o dobro do mínimo que tem que se gastar em saúde. Imagina se o governo do Estado de São Paulo, em vez de gastar 12%, gastasse 23%, 24%. Com certeza, os nossos AMEs estariam em melhores condições, as referências de oncologia, muitas vezes sob gestão do Estado, estariam melhores. Então, nesses 30 anos, nós avançamos sim, avançamos muito, mas ainda temos muito o que avançar. E, com certeza, uma parte importante das nossas deficiências, das nossas carências, tem a ver com uma dificuldade que a gente teve durante esses anos, no sentido de que os governos estaduais e o próprio Ministério da Saúde cumprisse o seu papel constitucional de se responsabilizar de forma compartilhada com os municípios para fazer o SUS funcionar. Quando o Ministério formula uma política, ele depende diretamente da capacidade de gestão e do próprio financiamento do município. Porque, como a Rosana disse, o SUS é gente cuidando de gente. Na saúde, nós precisamos, para que as coisas aconteçam, dos profissionais de saúde. Evidentemente que eu preciso do prédio, preciso do equipamento, preciso do transporte sanitário, preciso da ambulância, mas o fundamental, a essência, o coração da saúde é gente cuidando de gente. É esse trabalho que tem que ser humanizado, que tem que ter compaixão, que tem que ter paixão, tem que ter responsabilidade e conhecimento. É assim que a gente constrói e faz o SUS avançar. E, dadas essas dificuldades, tanto do governo federal como do governo estadual, muitas vezes os conselheiros, os usuários, a opinião pública, a mídia, cobra daquele que está mais perto. E muitas vezes, aquele que está mais perto, que é o gestor municipal, está fazendo muito mais do que é esperado dele. Por quê? Porque ele está tendo que cobrir as lacunas dos outros entes que não cumprem exatamente o seu papel. Entrando agora no meu tema, né, que é desafios e possibilidades, como a Rosana já disse também, nós estamos vivendo, nos últimos anos, momentos muito difíceis do ponto de vista da construção do SUS. Como a Rosana disse também, né, eu sou uma apaixonada pelo SUS, porque eu fico imaginando o contrário. O que seria desse país se não existisse o Sistema Único de Saúde? Se tudo fosse privado, se tudo dependesse da capacidade das pessoas de pagar um plano de saúde ou de pagar um atendimento privado, a gente não teria conseguido os resultados que a gente obteve nesses 30 anos, de aumento de expectativa de vida, de redução da mortalidade infantil, de redução da transmissão vertical do vírus HIV, da construção de uma rede de sangue, que o sangue não é mais tratado como mercadoria e infectava várias pessoas há 20, 30 anos atrás, né? Agora, nós precisamos cobrar dos outros entes da federação que cumprem o seu papel. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde vem passando por um processo
não só em relação à questão do desfinanciamento provocado principalmente com a Emenda Constitucional 95, mas também de um esvaziamento do ponto de vista técnico. Nos últimos anos, os principais cargos do Ministério da Saúde vêm sendo ocupados por pessoas muito pouco qualificadas para tratar de um assunto tão complexo como é a formulação e a gestão nacional do SUS. O que a gente tem visto no Ministério da Saúde? Vinha num processo de construção das chamadas redes temáticas. A rede cegonha, a rede de urgência e emergência com a UPA, com o SAMU, a rede da pessoa com deficiência, a rede da saúde mental. E estas redes, elas deixaram de ser incentivadas, deixaram de ser financiadas de uma forma como vinha sendo feito. Então, hoje, vários programas nacionais, eles estão praticamente interrompidos. No caso da política de saúde mental, que também é uma construção do SUS, vamos criar serviços na comunidade, tipo CAPS, tipo a residência terapêutica, para tirar o paciente do hospital psiquiátrico e cuidar em ambientes mais humanizados. Essa rede de saúde mental hoje vem sendo questionada pelo Ministério da Saúde e tem colocado em documentos oficiais que o atendimento no hospital psiquiátrico ele tem a mesma qualidade de um atendimento num CAPS. Quando a gente sabe que existe evidência científica, existe uma série de evidências mostrando que o atendimento no CAPS é muito melhor e mais humanizado do que dentro de um hospital psiquiátrico. E a outra coisa que está acontecendo em relação à saúde mental é que o município monta um CAPS, monta uma residência terapêutica de acordo com os critérios do Ministério da Saúde, encaminha todos os documentos para Brasília e não sai habilitação da portaria com recurso para aquele serviço existir. Então, o que nós estamos vivendo hoje é muitos municípios que implantaram CAPS, que implantaram residência terapêutica e que já passou 6 meses, 8 meses, 1 ano, e não sai o recurso federal. E o município está mantendo esses serviços unicamente com recursos próprios. No caso de São Paulo, tem um acordo com o governo do estado que durante os 6 primeiros meses que implanta esse serviço, ele repassa um recurso para o município para ajudar no custeio do CAPS e da residência terapêutica. Só que o Ministério não está demorando só 6 meses mais. Ele está demorando 8 meses, 1 ano, sem passar o recurso que o município tem direito, porque está dentro dos critérios da Política Nacional de Saúde Mental. Então, hoje, o gestor municipal, que sempre foi um importante construtor do SUS, junto com os trabalhadores, junto com os usuários, junto com os conselheiros, hoje ele está enfrentando mais dificuldades do que enfrentava anteriormente. E, por outro lado, também, existe essa lacuna, né, muitas vezes, quando o Estado, Secretaria Estadual de Saúde, através dos seus serviços, não cumpre o papel institucional e constitucional que ele deveria cobrir. Só para vocês terem uma ideia, o financiamento da atenção básica tem que ser um financiamento tripartite. Tem que vir recurso federal, recurso estadual e recurso municipal. O que aconteceu? Há 5, 6 anos atrás, o governo do estado criou o piso da atenção básica, que é um recurso repassado de acordo com a população. Na ocasião, foi colocado para o COSENS que o governo do estado não teria recursos para investir mais do que R$ 3,00 por habitante ano para repassar para o município para fazer atenção básica. Mas que havia um compromisso do governo do estado
de que esse recurso seria aumentado gradativamente para que, num prazo de, no máximo, 10 anos, se chegasse metade do piso de atenção básica repassado pelo governo federal. O governo federal repassa em torno de R$ 24,00 per capita, né, que é o PAB fixo, e o Estado chegaria em R$ 12,00 per capita. Tudo bem, isso foi em 2012, 2013. Nós estamos em 2019 e o PAB estadual continua sendo R$ 3,00 per capita. E também o PAB federal está congelado desde 2011. Quem está arcando com 60%, 70% do custo da saúde da família e da atenção básica em Jacareí e na maioria dos municípios? É a prefeitura, é o recurso municipal. Vocês tinham que gastar 15, está gastando 29. Por quê? Porque o Estado não está fazendo a parte dele, porque o federal não está fazendo a parte dele. Então, é importante que, num momento como esse, se elabore propostas, evidentemente, com foco no município, porque vocês estão fazendo a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Jacareí, mas que também encaminhe propostas para a Conferência Estadual. É inaceitável que o estado mais rico do país não consiga repassar um valor de recursos financeiros para a atenção básica dos municípios que não seja, no mínimo, R$ 6, R$ 7,00 per capita, né? A gente levou essa proposta na bipartite, a gente levou essa proposta na discussão do orçamento do Estado de São Paulo, que foi feito na Assembleia Legislativa. Quando eu falo nós, é o COSEN de São Paulo. E agora fomos informados pelo secretário, Jacareí estava presente, né, que não vai passar de 3 para 6, vai manter os 6. Vai manter os 3, desculpa. Né? Ainda de uma forma muito pouco respeitosa a forma como foi comunicado, que ficaria em R$ 3,00. Né? Então, nós precisamos entender o que é esse Sistema Único de Saúde, qual é o papel do governo federal, qual é o papel do governo estadual, qual é o papel do governo municipal, não para cobrar menos do município, não para exigir menos do município, mas para exigir e cobrar também daqueles que têm responsabilidade definidas na Constituição brasileira. Então, acho que neste momento que nós estamos, não sei se eu já passei do meu tempo, nesse momento que nós estamos nos preparando para a 16ª Conferência Nacional de Saúde, que vocês estão fazendo essa 9ª Conferência de Jacareí, é importante fazer essa reflexão. O que nós construímos nesses 30 anos? Qual foi a contribuição do Ministério da Saúde? Qual foi a contribuição do governo do Estado, do governo municipal? E o que a gente tem de perspectiva daqui para frente? Eu acho que, de uma maneira geral, as políticas nacionais do SUS, elas são muito bem elaboradas e elas têm condições de garantir o atendimento universal e integral para todos os brasileiros. O Programa de Saúde da Família é uma grande invenção brasileira. Tem lá a experiência cubana, que é centrada no médico. Tem a experiência inglesa, que é centrada no médico, no consultório do médico de família. Nós, aqui no Brasil, inventamos uma jabuticaba, né? Que é essa equipe multiprofissional, que tem o agente comunitário de saúde, que tem o trabalho na comunidade, que tem o NASF, que tem que ser articulado em rede. Então, não se trata de fazer uma outra política de atenção básica ou de saúde da família. Se trata de exigir que o Ministério da Saúde, exigir que o governo do Estado dê o apoio para que o município faça esta grande política nacional de atenção básica funcionar.
há mais ou menos uns 10 anos atrás, 6 anos atrás, houve uma grande movimentação dos prefeitos no Brasil inteiro, reivindicando que o governo federal tomasse medidas, porque os municípios não estavam conseguindo contratar médicos para a estratégia da saúde da família. Faltavam médicos nos municípios de extrema pobreza, nos municípios mais vulneráveis, mas faltavam também médicos nas unidades básicas de saúde, de municípios com melhores condições de vida, mas em áreas periféricas, em áreas vulneráveis. Você pega a cidade de São Paulo. É uma cidade que, se eu considerar os indicadores, é uma cidade que tem bons indicadores, mas tem uma grande periferia empobrecida, carente, e que os médicos não querem ir para lá. Em função dessa demanda, dessa movimentação dos prefeitos e dos secretários municipais de saúde, se conseguiu elaborar uma lei com muita resistência da categoria médica, com muita resistência do Congresso Nacional, se conseguiu elaborar a lei do Mais Médicos, que não era simplesmente trazer médicos, no caso cubanos, para fazer o chamado provimento emergencial, colocar médico onde não tinha. Este programa, esta lei, fala também na necessidade de colocar como requisito para os médicos fazerem residência de pediatria, de clínica médica, de cirurgia plástica, de endocrinologia, a necessidade deles passarem 1 ano fazendo atenção básica nas unidades do SUS. Para isso, era necessário toda uma articulação do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, com as universidades, com as comissões de residência médica, e esse programa Mais Médico ele foi interrompido, não só do ponto de vista da volta dos médicos cubanos, mas esta articulação para que tenha médicos recém-formados fazendo residência nas unidades básicas de saúde, é uma grande bandeira que a gente tem que retomar, porque a gente não pode o tempo inteiro depender de provimento emergencial. Nós temos que ter capacidade de dotar nossas unidades básicas de saúde de profissionais para que o Programa de Saúde da Família, para que a UBS, de fato, seja a porta de entrada para o sistema de saúde. Então, acho que os nossos desafios, neste momento de realização da 16ª Conferência Nacional, e aqui no caso da 9ª Conferência de vocês, é colocar as políticas do SUS em prática, é exigir que o Ministério cumpra o papel dele, é exigir que o governo do Estado cumpra o papel dele, é cada vez investir mais na capacitação, na formação dos profissionais de saúde para o SUS. Muitas vezes a universidade, os cursos técnicos, formam profissionais para o mercado privado, forma para o hospital, mas não forma para a unidade básica de saúde, forma para o consultório de psiquiatria, mas não forma para um CAPES. Nós precisamos, então, investir também na formação de profissionais cada vez mais adequados para as necessidades do SUS. Ou seja, nós temos muitas políticas para a atenção oncológica, para o controle da AIDS, para a questão da atenção básica, que são políticas que têm capacidade de resolver os nossos problemas. Mas não é possível fazer o SUS avançar dependendo de um aumento infindável dos recursos financeiros dos municípios. Os municípios chegaram no seu limite. Não dá para chegar para um prefeito que já está investindo 27%, 28%, 29%, às vezes 30% de recursos próprios e pedir para ele aumentar mais ainda o recurso da saúde. Nós temos que, sim, lutar para ter mais recursos da saúde. Mas, nesse caso, essa luta tem que ser junto aos nossos parlamentares, aos nossos governadores, para que o aumento, de fato, de recursos financeiros seja
dos outros entes e não daqueles que já estão no seu limite. A emenda constitucional 95, ela, se não for revogada, o SUS não vai sobreviver. Porque todo ano a gente tem incorporação tecnológica, a população está envelhecendo, as doenças crônicas exigem acompanhamento ao longo de 20, 30 anos. Não há perspectiva, no curto e no médio prazo, de mudar o perfil epidemiológico dos cânceres. Temos que lutar para fazer promoção, para fazer prevenção, mas é uma patologia que tende a aumentar e o nosso papel é criar uma rede de serviços que dê conta de fazer frente a esses casos. Então, os nossos desafios é lutar pelo SUS, lutar para que as suas políticas aconteçam no dia a dia, aconteçam na prática, que o Ministério cumpra o seu papel, que o governo do Estado cumpra o seu papel e que o controle social, junto com o Executivo, faça o SUS avançar em cada um dos 5.000 municípios brasileiros. Boa conferência, muito obrigada e viva o SUS! Abriremos agora um espaço para as perguntas e contribuições. Tendo em vista o avançado da hora, só serão possível responder 5 perguntas. Vou pedir a gentileza da doutora retornar aqui para que ela possa responder as perguntas. E aquele que quiser se manifestar, é só levantar a mão e nós levaremos o microfone até vocês. Boa noite. Boa noite, meu nome é Cláudia. Eu participo recentemente do Conselho Gestor da Saúde e ver vocês todos falando realmente é emocionante. Hoje eu defendo o SUS com unhas e dentes mesmo. E é bonito de ver e a gente fica triste de saber que daqui a 20 anos, se a gente não se manifestar e cuidar, a gente pode perder todo esse trabalho que vocês estão fazendo e já fizeram, né? A minha pergunta, como até estudante de uma medicina natural, Ayurveda, é o que a gente pode fazer para prevenir? Se existe alguma política de prevenção, de educação, principalmente para as crianças, porque as doenças vêm através realmente principalmente da nossa alimentação, da onde a gente vive, e se existe essa política, e se a gente pode comparecer mais, ajudar mais nesse sentido. A prevenção, como a senhora disse mesmo, como a doutora disse, a prevenção é o melhor remédio, né? Então não adianta a gente ter uma boa medicina, senão se a gente não tem uma prevenção e uma educação para que as pessoas possam participar melhor e entender o que é o SUS. Porque a responsabilidade é de cada um. Eu não posso responsabilizar o SUS por tudo. Eu preciso ter responsabilidade pela minha saúde. E o que a gente está fazendo que a gente pode ajudar nesse sentido. Obrigada, viu? Boa noite, sou Adenilson, sou membro do COMOS e também do Conselho Gestor da Unidade de Saúde Cidade de Salvador. Para a palestrante, a questão o que a gente deve fazer junto ao município para que as pessoas, os usuários, saibam realmente a responsabilidade do Estado onde está, porque hoje a população não tem esse conhecimento de que forma a gente pode trabalhar junto para a população ter esse conhecimento de quem cobrar. E uma outra pergunta, não sei se cabe aqui, mas o programa Mais Médico no Brasil, com a saída dos cubanos, de que forma que está hoje o número desses profissionais, se realmente estão todos atendidos os municípios que estavam com o programa? Isso.
Olá, boa noite. Meu nome é Valdete. Eu gostaria de saber se o Estado ele define uma verba para cada município, onde o município ele é obrigado a complementar essa verba, para que o teu sistema de saúde municipal possa ser suprido segundo a sua necessidade. Se o Estado, que é o gestor dessa verba, e que direciona um valor único, como que o município pode estar fazendo para estar conseguindo uma verba maior, se mesmo você apresentando projetos e necessidades, o Estado ele é unitário nesse valor que ele emite para cada município? Professora, boa noite. Eu me chamo Priscila. Na verdade, eu sou uma profissional do SUAS, né? E eu queria ouvir um pouquinho mais da integralização das equipes, né? Porque a gente, enquanto assistência social, e hoje eu à frente de um serviço Pop Rua, né? A gente vê muitas as questões de psiquiatria na rua, né? A desvinculação das famílias, né? E um trabalho muito integrado que a gente faz com o consultório na rua, né? Profissionais dos CAPs que estão aqui. Então, eu vim aqui para aprender. E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais o que a senhora tem para contribuir com a questão da integralização das políticas públicas. Obrigada. Acho que tem um... Boa noite, sou Florisvaldo. Já fui membro do Conselho Estadual, do Conselho Municipal. Hoje não estou em nenhum conselho, mas fui tirado delegado para essa conferência agora. Eu gostaria de saber o que a senhora acha, palestrante, sobre a integração entre as secretarias para o crescimento do SUS. Então, na verdade, né, se a gente fosse aprofundar todas as perguntas, né, a gente ia continuar muito tempo aqui conversando, mas, de uma maneira geral, eu acho que uma coisa que acabou acontecendo nesses 30 anos de SUS, não sei se a Rosana concorda com isso, é que quando a gente estava propondo, na Constituição, no processo de redemocratização, uma mudança do sistema de saúde no Brasil, a gente estava pensando também em mudanças em outras áreas, né? Então, se a gente tivesse conseguido avançar bastante na área de habitação, na área de uma alimentação saudável para toda a população, se a gente tivesse conseguido avançar radicalmente na defesa do meio ambiente, na questão do saneamento básico, muitas coisas que acabam sobrando para o SUS, elas seriam feitas de uma outra maneira. Então, por exemplo, a primeira pergunta, eu não guardei o nome de todo mundo, mas a primeira pergunta em relação à questão da promoção. O SUS pode fazer muita coisa de promoção e prevenção, mas tem muita coisa de promoção que tem a ver com outras políticas públicas, que tem a ver com o modo como as pessoas vivem. Então, acho que existem políticas de promoção do SUS, a questão do combate ao tabagismo, combate ao alcoolismo, a própria questão da imunização é uma prevenção de doenças, né? A questão do incentivo a práticas, atividades físicas, o combate ao sedentarismo, a questão da alimentação saudável, são práticas e atividades que podem ser desenvolvidas no SUS, mas que tem a ver com uma série de outras políticas que a gente avançou muito pouco no Brasil, né? Então, hoje, nós estamos vivendo não mais o problema da desnutrição, nós estamos vivendo hoje o problema do sobrepeso e da obesidade, que tem a ver com a questão da prevenção e tem a ver também com o fato da gente não ter uma alimentação saudável. Então, são vários fatores que acabam interferindo e fazendo com que, muitas vezes, o trabalho
que a gente faz não seja tão eficaz. Vou pegar, por exemplo, a questão do sobrepeso e da obesidade. O peso da indústria de alimentação, de refrigerantes, e o espaço que elas têm na mídia, e o espaço que a gente tem para defender uma alimentação saudável, é incomparável, né? Ah, mas o SUS não investe na promoção. Ele só investe já quando a pessoa está doente. Isso é relativo. Acho que a gente tinha que investir, sim, mais em promoção. Mas a gente também não pode colocar nas nossas costas de gestor municipal, de sanitarista, de trabalhador da saúde, uma série de coisas que o nosso país não foi capaz de avançar ao longo desses 30 anos. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos agrotóxicos. O Brasil libera o uso de um conjunto de agrotóxicos que são proibidos em outros lugares do mundo. E que força que nós, militantes do SUS, trabalhadores e gestores, temos tido para fazer esse enfrentamento. A mesma coisa, que foi uma outra pergunta colocada aqui, foi pelo senhor, a questão da intersetorialidade, né? Nós precisamos trabalhar de uma forma integrada no território, seja no território de abrangência da Unidade Básica de Saúde, seja no território do município. Mas isso também não é tão fácil. Cada uma das secretarias acaba tendo toda uma linguagem, todo um jeito de funcionar que muitas vezes dificulta esse trabalho. Mas, com certeza, o avanço do SUS depende também da nossa capacidade, enquanto gestores públicos, na área da saúde, na área da assistência social, na área da cultura, na área do lazer, do esporte, de conseguir fazer políticas integradas. Se a gente pensar, por exemplo, na promoção do envelhecimento saudável, vou falar agora em causa própria. Eu quero ter um envelhecimento saudável. A saúde vai dar conta disso sozinha? Não dá. Promoção de envelhecimento saudável depende de articulação com assistência social, depende de articulação com esporte, com cultura. Ou seja, as políticas de promoção, a intersetorialidade, ainda são grandes desafios que nós temos que enfrentar, arregaçar as mangas e construir. Mas é preciso também que a gente tenha nos outros setores gestores com capacidade de ter esse entendimento, né? Se eu tenho, por exemplo, na assistência social, uma gestão que pensa exclusivamente na política de assistência social, dificilmente eu vou fazer uma política de intersetorialidade que seja eficiente. Por quê? Muitas vezes, a pessoa que recebe o Bolsa Família, que recebe algum benefício, que está sendo acompanhado num CREAS, que está sendo acompanhado num CRAS, é o mesmo usuário da Unidade Básica de Saúde, é o mesmo usuário, às vezes, até do CAPES. Como que a gente vai conseguir superar a especificidade do CREAS, a especificidade do CRAS e trabalhar articulado com o NASF, com a Unidade Básica? Isso não tem receita. Isso é preciso que tenha uma clareza, tenha uma intencionalidade dos gestores, mas que tenha também um esforço dos trabalhadores, que tenha também uma compreensão da própria comunidade, de ajudar a fazer essa integração. É inconcebível um CREAS que não discute com a saúde. E a maioria dos CREAS deste país não trabalha integrado com a saúde. Então, acho que são coisas que a gente tem que ir se esforçando. Aí, às vezes, fico pensando, não, estou lá, é o gestor. Eu já tenho tanta coisa para resolver da saúde. É o médico, o pagamento, o dinheiro que não chegou, a fila de cirurgia eletiva, a judicialização, o concurso, a licitação que deu esvaziada, o programa do Dose Certa que não chega, e eu ainda vou ter que pensar
como integrar com o CREAS, como integrar com a Secretaria da Educação, mas tem, viu? Não tem outro jeito. Então, acho que este é um esforço que a gente tem que fazer, porque, pelo bem ou pelo mal, o SUS é a política pública que tem mais acúmulo e mais condição de fazer essa parceria e ajudar a avançar as outras áreas. Uma pergunta que foi feita aqui, o que a gente pode fazer para as pessoas entenderem melhor o funcionamento do SUS, o papel do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, até para a gente cobrar de uma forma correta. Eu acho que isso também faz parte dos desafios do SUS. Eu acho que uma das coisas que eu considero mais triste na história de 30 anos de SUS, nós não conseguimos ganhar os corações e mente dos brasileiros para fazer a defesa do SUS. Quem saiu na rua para levantar a bandeira contra a emenda constitucional 95? Ninguém. Quem votou ou fez pressão em cima de deputado que aprovou a emenda constitucional 95? Nem sabe, né? Então, é isso que eu falo. A gente não pode responsabilizar o SUS para uma falta, vamos dizer assim, de educação política, de educação no trânsito, de defesa do meio ambiente. Não estou querendo tirar a responsabilidade que é do SUS, mas eu acho que esse trabalho tem que ser de todos nós. Tem que ser do conselho local, tem que ser dos profissionais de saúde. O profissional de saúde que não gasta nem um minuto do seu tempo de trabalho para explicar como é que o SUS funciona, ele com certeza não está contribuindo para a construção do SUS. Tem que fazer isso. O agente comunitário tem que fazer, o médico tem que fazer, o gerente da unidade tem que fazer, o enfermeiro tem que fazer, o psicólogo do NASF tem que fazer, a recepcionista da UPA tem que fazer, a enfermeira que faz classificação de risco tem que explicar por que é importante olhar os casos mais graves, porque pode ser que um dia a mãe daquela pessoa que hoje está com um caso sem gravidade precisa passar na frente de todo mundo pela classificação de risco. Nós temos que fazer isso permanentemente, né? E muitas vezes a gente acaba tão sobrecarregado com as outras coisas que a gente não consegue fazer isso. Em relação à questão do recurso estadual para que o SUS funcione, que também teve uma pergunta nesse sentido. Na verdade, eu dei grandes pinceladas na questão do financiamento. A gente não conseguiu aprofundar. Evidentemente que, para discutir o financiamento da Secretaria de Estado, do governo do Estado, a gente teria que ter um pouco mais de tempo, porque não é só o piso de atenção básica que é financiado pelo Estado. O Estado tem um orçamento bastante, né, como eu disse, os 12%. Mas, por exemplo, os AMES são financiados pelo Estado. Os hospitais de referência regional, não sei se aqui tem alguns deles são financiados pelo Estado. As Santas Casas recebem recursos do Estado. E eu acho que a gente tem que discutir isso nos conselhos municipais de saúde e, principalmente, temos que reivindicar que o Estado faça uma gestão mais compartilhada dos seus serviços de saúde. O COSENS tem reivindicado que, quando for fazer um contrato com uma OS para organizar a oferta de atendimento do AME, para organizar um hospital de referência regional, tem que chamar o secretário municipal, os secretários municipais daquela região. Hoje a gente tem lugares que sobra consulta de especialista em especialidade que os municípios não precisam no AME e tem filas de esperas enormes para outras especialidades. Agora o novo governador está fazendo a proposta do Corujão, né? De ter a carreta com, acho que é ultrassom, mamografia. Nós temos, em muitos lugares, fila de espera para esses exames. Mas não dá para dizer, ó, semana que vem
o Corujão vai chegar aqui em Jacareí. Tem que planejar isso com a secretária, tem que planejar isso com a CIR, com o conjunto de municípios. Isso tem que ser divulgado. Então, quando a gente fala de recursos do governo do Estado, não é só aumentar o dinheiro da atenção básica. Uma das responsabilidades do governo do Estado é garantir os medicamentos do chamado componente especializado, que antigamente a gente chamava de alto custo. Falta medicamento. Não é possível que o governo do Estado não cumpra a sua obrigação de suprir as farmácias de alto custo ou de medicamento especializado com aquilo que está previsto na lista do SUS. Não vem o medicamento, o paciente precisa, o que ele vai fazer? Ele judicializa. Aí quem tem que pagar é o município. Ah, mas o Estado está fazendo ajuste fiscal e não tem recurso. Sim, mas o Estado está gastando 12. Jacareí tinha que gastar 15, está gastando 29. Com certeza, esses 14 acima do piso tem a ver de cobrir coisas que quem devia fazer é o governo estadual. Quando o município monta um CAPES e fica um ano custeando um CAPES que tinha que receber 30, 40 mil por mês do Ministério, o que ele está fazendo? Ele está cobrindo uma deficiência do Ministério. Então, acho que uma conferência é também um momento da gente refletir sobre os avanços, refletir sobre o que a gente precisa fazer. E acho que as perguntas de vocês vão continuar sendo discutidas durante essa conferência, no funcionamento do Conselho e na construção do SUS. Muito obrigada e boa conferência para todos vocês. Antes de finalizar o evento, gostaríamos de chamar Marilis Brazon Cury. Ela, para passar as mãos da palestrante, pedimos à doutora que retorne aqui à frente, por gentileza. Alô? Uma homenagem Só um e agradecimento. Eu pedi para a Marilis fazer essa homenagem, que ela que escolheu o presente é uma resistência do SUS. Ok, com a palavra. Vou ler. Oi? Vou ler a mensagem. Sim. Ok, pode ler. A Marilis foi numa feira aqui e descobriu que Jacareí ela tem essa árvore como uma árvore da resistência. Eu vou ler o que ela escreveu para vocês. Tudo se faz no coletivo. A paisagem não é estática, tal qual um recorte fotográfico, e sim uma construção dinâmica de muitos elementos. A copa frondosa do Jequitibá rosa é frondosa porque se sustenta na força cooperativa de muitos galhos. Presente em ruas e estradas que cortam nossa cidade, o Jequitibá rosa é a árvore que carrega na sua memória ancestral a resiliência. Passou por intempéries e sobreviveu com força e beleza. Acreditamos que o controle social, trabalhadores engajados e gestão participativa possam promover as mudanças necessárias para o fortalecimento do SUS. Agradecemos a sua contribuição, Aparecida, que tanto enriqueceu nossa 9ª Conferência Municipal de Saúde. Muito obrigada. E, com a palavra agora, a doutora Márcia, que fará o encerramento da solenidade. Bom, primeiro agradecer a todos os conselheiros aqui presentes, delegados, profissionais de saúde, moradores aqui de Jacareí, à palestrante, doutora Ana, obrigada. Aos vereadores presentes, Lucimar Ponciano, Valmir, do Meia Lua, e Luiz Flávio, Flavinho. Aos secretários presentes, Patrícia Magai,
ao vice e à secretária Rosana Gravena, assim como a adjunta Águida, a todas as entidades do setor civil, aos nossos assessores, ao grupo de apoio da saúde, né, na pessoa que temos Célia, entre demais, ao nosso maravilhoso cerimonial, na pessoa da Cris e da Salete, aos voluntários, e aí na pessoa do Mazinho, voluntário. Então, eu declaro, exatamente às 21h12, encerrada essa presente solenidade. Obrigada, uma boa noite e fiquem todos com Deus.